Meus amigos e amigas do canal Patriotas Brasil, sejam bem-vindos. O vídeo de agora, brilhantemente publicado pelo Canal Brasil Acima de Tudo, por patriotas, do qual validamos os créditos desta publicação, é de suma importância para resgatarmos a nossa pátria e, junto, a nossa verdadeira democracia do povo, quando o governo é nosso e não da supremocracia. Vivemos tempos difíceis, mas neste vídeo você saberá que, pelo poder do conhecimento do sistema e das instituições que nos representam, não deixaremos que a nossa pátria se desgarre de nós. Veja o vídeo até o final e inscreva-se do canal Brasil Acima de Tudo e aqui no canal Patriotas Brasil. Chega de governo por decreto judicial. Quem realmente governa o Brasil? Cada 2 anos, milhões de brasileiros vão às urnas para eleger presidente, governadores, deputados e senadores. Mas quem de fato tem dado a última palavra sobre as leis que o Congresso aprova, sobre os atos do presidente, sobre a economia e até sobre a sua liberdade de expressão? Você já percebeu como nos últimos anos o Supremo Tribunal Federal passou a ocupar o centro da política brasileira? Decisões monocráticas que param o país, julgamentos que definem políticas públicas inteiras, ordens que atingem redes sociais, empresas e pessoas comuns. Em agosto de 2024, uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes suspendeu completamente a rede social X do Brasil, o antigo Twitter, por mais de um mês, afetando 20 milhões de usuários, reduzindo o alcance de notícias e pensamentos e prejudicando o trabalho de muitos que utilizam a rede social como meio de sustento. E se estivermos caminhando para algo que sociólogos e juristas chamam de supremocracia, um regime em que uma corte composta por pessoas não eleitas passa a orientar a agenda do país para além do seu papel constitucional? A pergunta que precisamos ter a coragem de fazer é: o guardião da Constituição estaria se tornando o governante do país? Estaria o Brasil caminhando para uma supremocracia? Nos Estados Unidos, a Suprema Corte também toma decisões de alto impacto, mas dentro de um ecossistema institucional e processual que, em regra, dificulta a personalidade e mudanças bruscas de orientação do país. Não há câmeras no plenário. A regra utilizada organiza a previsibilidade e a Corte preserva um ethos de discrição pública. Mas o que explica essas diferenças tão drásticas? E até que ponto o desenho brasileiro incentiva o protagonismo político do STF? Para responder a essa pergunta, primeiro precisamos entender exatamente o que significa essa palavra que vem ganhando destaque nos debates jurídicos. O termo supremocracia foi cunhado pelo jurista Oscar Vilhena Vieira para descrever um fenômeno institucional específico, quando a Suprema Corte de um país deixa de ser um poder moderador e se torna um poder hegemônico, passando a ditar a agenda política, social e econômica da nação. É o momento em que juízes não eleitos assumem a função que, pela teoria clássica da separação de poderes, pertenceria aos representantes escolhidos pelo voto popular. Isso pode ocorrer por omissões dos demais poderes, por desenhos processuais inadequados, por alta judicialização da política ou por uma combinação de todos esses fatores. No Brasil contemporâneo, observamos indícios preocupantes. O STF estabeleceu unilateralmente, sem constar o interesse e a vontade da população brasileira, parâmetros para a diferenciação entre usuário e traficante de cannabis, ou seja, o porte de até 40 gramas de maconha não seria considerado crime, o que é de competência tipicamente legislativa, daqueles que foram eleitos de fato pelo povo, mas exercida pelo judiciário sob o argumento de omissão congressual. A Corte vem derrubando sistematicamente decisões do Congresso Nacional, aplicando censura, às vezes prévia, a meios de comunicação brasileiros e a indivíduos diretamente na rede social, inclusive determinando em alguns momentos a suspensão completa de redes sociais como Twitter ou de plataformas de comunicação como Telegram. E o caso mais paradigmático de todo é o inquérito 4.781, conhecido como Inquérito das Fake News, instaurado de ofício em março de 2019. Este procedimento concentra no próprio STF as funções de vítima, órgão investigador e instância julgadora, uma violação clara do sistema acusatório que caracteriza estados de direito consolidados ao redor do mundo. Em 5 anos de tramitação, resultou em prisões preventivas, censura prévia de veículos de imprensa, bloqueio de perfis digitais e restrições a direitos fundamentais, tudo sob a justificativa de proteção das instituições democráticas. A questão central não é ideológica, mas estrutural. Porque atores não submetidos ao escrutínio eleitoral exercem poder decisório sobre políticas que afetam diretamente a vida
dos cidadãos. E por que esse fenômeno se manifesta no Brasil com a intensidade que seria juridicamente impensável em democracias como os Estados Unidos? Na arquitetura americana, múltiplos constrangimentos institucionais impedem a supremocracia: controle discricionário da agenda judicial, doutrina robusta do precedente judicial, tradição de deferência aos poderes eleitos e cultura de discrição pública entre os juízes. O contraste é evidente. Enquanto a Suprema Corte americana julga de 60 a 80 casos por ano com impacto constitucional, o STF brasileiro profere mais de 100 mil decisões, muitas delas monocráticas e com efeitos imediatos sobre políticas públicas. Essa diferença não é acidental. Ela decorre de tradições jurídicas, filosofias constitucionais e desenhos institucionais que moldaram esses dois sistemas de forma radicalmente distintas. Para compreender essas diferenças estruturais, vamos examinar as raízes intelectuais que deram origem aos conceitos modernos de justiça e a separação de poderes. A arquitetura das democracias modernas não surgiu do nada. Ela foi erguida sobre pilares de pensamentos construídos ao longo de mais de 2 milênios. E compreender essas fundações é essencial para analisar os desvios contemporâneos que a gente vê hoje. Na Grécia Antiga, Aristóteles nos ensinou que a justiça era uma virtude cívica fundamentada em 2 pilares: a justiça distributiva, que aloca recursos e posições segundo o critério de mérito e necessidade, e a justiça corretiva, que repara danos e restabelece o equilíbrio social. Para Aristóteles, a lei deveria ser razão sem paixão, uma fórmula que ecoa até hoje nos debates sobre imparcialidade judicial. Aristóteles também desenvolveu o conceito de meio termo virtuoso, a justiça como equilíbrio entre extremos, evitando tanto a anarquia quanto a tirania. Essa busca pela harmonia na comunidade política influenciaria diretamente as teorias posteriores sobre a separação de poderes. Séculos depois, na Inglaterra do século XVII, John Locke desenvolveu a teoria dos direitos naturais, que revolucionaria o pensamento político ocidental. Para Locke, todos nós nascemos com direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à propriedade. Crucialmente, ele argumentou que a única função legítima de um governo é proteger esses direitos pré-existentes, não criá-los ou concedê-los. A contribuição lockeana mais relevante para o nosso tema é a ideia de que o poder político deriva do consentimento dos governados e que o governo que viola os direitos naturais dos cidadãos perdem sua legitimidade. Isso estabeleceu o princípio de que mesmo autoridades constituídas devem prestar contas e operar dentro de limites definidos pela sociedade. Já na França iluminista, Montesquieu nos deu a máquina institucional para prevenir a tirania, a separação de poderes. Em O Espírito das Leis, de 1748, ele demonstrou que concentrar as funções legislativa, executiva e judiciária em uma única autoridade inevitavelmente leva ao despotismo, ou seja, ao poder absoluto. A genialidade de Montesquieu foi perceber que não basta separar as funções, é preciso criar incentivos para que cada poder fiscalize os outros. O legislativo faz leis, executivo as implementa e o judiciário as interpreta. Quando o poder invade a esfera dos outros, o sistema de freios e contrapesos entra em ação. Jean-Jacques Rousseau, por sua vez, consolidou a ideia de soberania popular em O Contrato Social, de 1762. Para ele, todo poder político legítimo emana da vontade geral do povo, e os governantes são meros depositários temporários dessa autoridade. Rousseau também enfatizou a igualdade fundamental entre os cidadãos e a necessidade de participação ativa na vida política. Essa tríade entre Locke, Montesquieu e Rousseau é a caixa de ferramentas que o Ocidente utilizou para construir as democracias modernas. Mas Brasil e Estados Unidos, embora não tenham se baseado nesses mesmos pensadores, construíram sistemas jurídicos completamente diferentes. A diferença mais fundamental entre os sistemas jurídicos brasileiros e americanos está em sua origem histórica e filosófica, e essa diferença explica muito do que veremos sobre o comportamento das respectivas cortes supremas. Os Estados Unidos herdaram da Inglaterra o common law, ou um direito comum, um sistema construído organicamente, de baixo para cima, ao longo de séculos. A lei nasce fundamentalmente dos costumes, da jurisprudência e das decisões judiciais acumuladas ao longo dos anos. Quando o Tribunal Superior decide um caso, essa decisão se torna um precedente legal, uma regra vinculante que deve ser seguida por
todos os tribunais inferiores em casos similares àquele. Essa é a doutrina do stare decisis, que cria uma enorme previsibilidade e uniformidade judicial. O juiz federal na Flórida e outro na Califórnia, diante de casos idênticos, são obrigados a decidir da mesma forma se a Suprema Corte já estabeleceu um precedente sobre aquele tema. Como explica a própria Suprema Corte no caso de Kimball versus Marvel Enterprise, o stare decisis, ou seja, o precedente jurídico, promove o desenvolvimento uniforme, previsível e consistente dos princípios legais, fomenta a confiança nas decisões judiciais e contribui para a integridade real e percebida do processo judicial pela sociedade americana. Após a independência, em 1776, os pais fundadores foram profundamente influenciados por Locke e Montesquieu. Os Federalist Papers, especialmente os de números 10, 51 e 78 de Madison e Hamilton, estabeleceram uma filosofia constitucional clara. O governo é um mal necessário que deve ser limitado e dividido para proteger as liberdades individuais. Alexander Hamilton, no Federalist 78, descreveu o judiciário como o menos perigoso dos poderes, porque não controla nem a espada, a força militar, e nem a bolsa, o tesouro, apenas o julgamento. A Suprema Corte americana foi projetada para ser reativa e nunca proativa, respondendo a casos concretos, não definindo políticas abstratas. A Constituição americana começa com a frase icônica "We the people", ou seja, nós, o povo. Essa formulação não é acidental. Ela expressa uma filosofia política específica. O povo soberano concede poderes limitados e específicos ao governo, reservando para si todos os direitos não expressamente delegados. O Estado existe para servir o povo, não o contrário. E justamente essa fundação é essencial para a gente entender a estrutura da sociedade americana. Já o Brasil, por sua vez, herdou de Portugal o civil law, ou direito civil romano-germânico, um sistema construído de cima para baixo, baseado na codificação. A fonte primária do direito é a lei escrita, elaborada pelo legislativo e codificada em textos extensos e detalhados. O juiz, em teoria, não cria a lei, ele aplica e interpreta. Essa tradição, que remonta ao direito romano antigo e foi sistematizada no Código Napoleônico, privilegia a segurança jurídica através da previsibilidade das normas escritas. Contudo, ela também confere maior poder interpretativo aos magistrados, especialmente quando as leis contêm conceitos abstratos ou lacunas de definição. A Constituição Brasileira de 1988, elaborada após o fim da ditadura militar, reflete influências intelectuais muito diferentes das americanas. Além dos liberais clássicos, nossa Assembleia Constituinte foi profundamente influenciada por correntes de pensamento que dialogam com ideias marxistas, de crítica à desigualdade capitalista e teorias hausianas de justiça distributiva. Compare com a abertura da Constituição Brasileira. Nós, representantes do povo brasileiro. Essa formulação revela uma concepção diferente de soberania. A soberania é exercida através dos representantes políticos, não diretamente pelo povo. O texto que se segue não é principalmente um manual de limites governamentais, mas um projeto de nação, uma constituição garantista e intervencionista. Nossa Carta Magna de 1988 é uma das mais extensas do mundo, com 250 artigos na redação original. Ela não apenas limita o Estado, mas lhe atribui missões ativas: garantir saúde, educação, moradia, trabalho, previdência, meio ambiente equilibrado, cultura e lazer. É uma Constituição dirigente, que orienta políticas públicas e confere ao Estado um papel protagonista na construção da sociedade desejada. Essas diferenças de filosofia política se traduzem em arquiteturas judiciais opostas. A Constituição americana, mais enxuta e focada em liberdades negativas, o que o governo não pode fazer, protegendo as liberdades individuais e os direitos do indivíduo, raramente obriga o judiciário a definir políticas públicas complexas. Já a Constituição brasileira, repleta de direitos sociais e princípios programáticos, constantemente convoca o judiciário a arbitrar questões que, nos Estados Unidos, seriam deixadas para o debate político normal. Quando a Constituição garante saúde como direito de todos e dever do Estado, inevitavelmente surgirão disputas judiciais sobre como implementar esse mandamento, como o judiciário, por exemplo, definindo para o executivo como utilizar verba pública para a saúde. A americana protege o povo do Estado através de limites rígidos. Já a brasileira usa o Estado para transformar a sociedade através de políticas dirigistas. E essa diferença de DNA constitucional explica muito do que veremos sobre os comportamentos das respectivas Cortes Supremas.
Na prática, essas arquiteturas constitucionais opostas criam realidades jurídicas completamente distintas, com impactos diretos na segurança jurídica e na estabilidade institucional de cada país. Nos Estados Unidos, o sistema de precedentes obrigatórios, conhecidas como stare decisis, cria uma arquitetura de previsibilidade impressionante. Existe o que os juristas chamam de stare decisis vertical e horizontal. O precedente judicial vertical obriga cortes inferiores a seguirem precedentes de cortes superiores. Quando a Suprema Corte estabelece uma regra constitucional, ela se torna automaticamente vinculante para todos os 94 tribunais distritais federais americanos, todas as 13 cortes de apelação e todas as cortes estaduais em matérias federais. O stare decisis horizontal significa que cortes do mesmo nível respeitam precedentes uma das outras. Uma decisão da 9ª Corte de Apelação, que cobre a Califórnia, terá peso persuasivo na 5ª Corte, que cobre o Texas, mesmo que não seja formalmente vinculante. Essa estrutura gera o que acadêmicos chamam de uniformidade interpretativa. A mesma lei federal é aplicada de maneira consistente em todo o território americano. Isso cria segurança jurídica para empresas, cidadãos e investidores. Eles sabem que podem confiar em precedentes estabelecidos. No Brasil, a situação é radicalmente oposta. Embora tenhamos mecanismos como súmulas vinculantes e repercussão geral que, em tese, deveriam uniformizar a jurisprudência, a realidade é uma fragmentação interpretativa crônica. A combinação de leis excessivamente detalhadas, como a Constituição repleta de princípios abstratos, como dignidade da pessoa humana, função social da propriedade, desenvolvimento sustentável, abre um espaço gigantesco para interpretações pessoais e ideológicas de cada magistrado. E o resultado disso, o mesmo caso pode ter desfechos completamente diferentes dependendo da comarca, do estado ou mesmo da ideologia do magistrado sorteado. Estudos do Conselho Nacional de Justiça documentam discrepâncias regionais substanciais na aplicação de leis idênticas, gerando uma insegurança jurídica estrutural no Brasil. Além disso, as atribuições das Cortes Supremas são fundamentalmente diferentes. A Suprema Corte Americana tem controle discricionário sobre sua agenda. Das milhares de petições recebidas anualmente, ela escolhe julgar apenas 60 a 80 casos, focando nas questões constitucionais mais importantes. Já o STF brasileiro é o contrário, com uma competência vastíssima e grande parte obrigatória. Em 2023, foram mais de 106 mil decisões, uma diferença de escala que é quase incompreensível. Quando um tribunal é forçado a decidir sobre quase tudo, o tempo todo, ele inevitavelmente se torna político. E essa sobrecarga leva ao fenômeno das decisões monocráticas. Em 2023, 83% das decisões do STF foram tomadas por ministros individuais e não pelo colegiado. É como se o tribunal tivesse fragmentado em 11 cortes supremas pessoais, cada uma operando segundo os critérios, pensamentos e ideologias do seu titular. E as consequências econômicas e sociais dessa instabilidade são mensuráveis. Relatórios da FEComércio de São Paulo indicam que a insegurança jurídica brasileira gera perdas bilionárias anuais para o setor produtivo, pois empresas precisam precificar o risco de mudanças súbitas no ambiente regulatório. Investidores estrangeiros regularmente citam a imprevisibilidade judicial brasileira como um dos principais obstáculos para aporte de capital no país. Contratos de longo prazo tornam-se mais caros quando há risco de serem invalidados ou reinterpretados por decisões judiciais supervenientes. No relatório World Justice Project de 2024, o Brasil ocupa apenas a 80ª posição em Rule of Law, ou seja, Estado de Direito, enquanto os Estados Unidos ocupam a 26ª posição, uma diferença que reflete diretamente a maior previsibilidade do sistema americano. E quando o sistema judicial é imprevisível e constantemente acionado para resolver questões políticas, isso afeta não apenas a economia, mas também o comportamento dos próprios magistrados, especialmente dos ministros da Suprema Corte. A consequência mais visível dessas diferentes arquiteturas constitucionais está no comportamento público dos magistrados. E essa diferença tem impactos profundos na percepção social sobre a imparcialidade e legitimidade do poder judiciário. Nos Estados Unidos, prevalece uma cultura de discrição e reserva quase monástica. O juiz da Suprema Corte se manifesta quase que exclusivamente através de suas decisões escritas, que são meticulosamente redigidas e fundamentadas. Eles não dão entrevistas sobre casos pendentes, não participam de debates políticos públicos, não antecipam seus votos em palestras ou eventos sociais. Um exemplo emblemático é o Justice Clarence Thomas, que passou mais de 10 anos, de 2006 a 2016, sem fazer uma única pergunta durante as sessões de argumentação oral. Para ele, o trabalho de um juiz da Suprema Corte é fundamentalmente um exercício técnico e silencioso de análise jurídica, não um espetáculo público. Mesmo quando falam publicamente, os justices americanos evitam cuidadosamente
temas controvertidos. Suas raras aparições são eventos acadêmicos, onde discutem teoria constitucional abstrata ou história do direito, nunca casos específicos ou posições políticas partidárias. Simbolicamente, a Suprema Corte Americana não permite câmeras em suas sessões. O público pode assistir presencialmente ou ouvir gravações em áudios divulgados posteriormente, mas não há transmissão televisiva. E evita que os juízes se comportem como atores performando diante das câmeras. No Brasil, a realidade é diametralmente oposta. O ativismo político-midiático de ministros do STF tornou-se não apenas comum, mas esperado. Ministros participam de eventos, concedem entrevistas frequentes, publicam artigos de opinião sobre questões políticas candentes e, em muitos casos, transformam-se em figuras públicas com posicionamentos ideológicos explícitos. O caso mais notório envolve o ministro Luiz Roberto Barroso. Em um evento estudantil em junho de 2023, ele declarou ao microfone: "Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo." Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Independente da posição política de cada um, reflitam sobre isso. O presidente da Suprema Corte se coloca como vencedor de uma batalha contra uma corrente política que representou quase metade do eleitorado brasileiro. Como cidadãos daquela corrente política podem confiar na imparcialidade de um tribunal cujo chefe se declara publicamente seu adversário? A imparcialidade não é apenas uma questão de fato, é também uma questão de aparência e percepção pública. Em outra ocasião, em Nova York, o mesmo ministro respondeu ao manifestante com a frase: "Perdeu, mané, não amola." Perdeu, mané, não amola. Essa postura, que seria absolutamente impensável para um juiz da Suprema Corte Americana, normalizou no Brasil a figura do ministro como um debatedor político ativo e não como um árbitro isento e imparcial. O fenômeno não se restringe a um único ministro. O ministro Alexandre de Moraes frequentemente faz declarações públicas sobre suas investigações em andamento, chegando a criticar publicamente figuras como Elon Musk em eventos internacionais. O ministro Flávio Dino mantém interações próximas com movimentos sociais e partidos políticos. Essas manifestações públicas criam um ambiente onde os ministros do STF funcionam simultaneamente como autoridades judiciais e como lideranças políticas, uma combinação que os próprios pais fundadores americanos identificaram como perigosa para a separação dos poderes. E o custo dessa politização é mensurável. Pesquisas de opinião pública no Brasil mostram que a aprovação do STF caiu para apenas 29% em 2025, um dos níveis mais baixos da história. Comparativamente, mesmo em momentos de polarização, a Suprema Corte Americana mantém níveis de aprovação muito mais altos, chegando a mais de 60% em períodos de menor tensão política. E a explicação é intuitiva. Quando magistrados se comportam como políticos, passam a ser avaliados como políticos. Suas decisões são vistas não como aplicação técnica do direito, mas como imposição de preferências ideológicas pessoais. Nos Estados Unidos, a discrição preserva uma aura de imparcialidade técnica que, mesmo quando questionada, mantém um piso mínimo de legitimidade institucional. No Brasil, o ativismo político mina essa percepção e agrava a desconfiança pública sobre o judiciário. E a perda de legitimidade pública se torna especialmente problemática quando analisamos as ações concretas que configurariam os indícios de uma supremocracia em andamento no Brasil. A supremocracia, no entanto, manifesta-se principalmente através de ações concretas, não apenas de palavras. Vamos analisar em 5 eixos documentados como que o STF tem, segundo juristas e especialistas, sistematicamente extrapolado suas competências constitucionais, aproximando o Brasil de um regime de supremocracia. O primeiro eixo é da atuação política com decisões controvertidas. O exemplo mais emblemático é o inquérito das fake news, instaurado em 20 de março de 2019. Este procedimento não foi provocado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal ou por qualquer órgão de investigação. Foi aberto de ofício pelo próprio STF, tendo como base uma interpretação considerada elástica do regime interno da Corte. Em mais de 5 anos, esse inquérito resultou em decisões consideradas, no mínimo, juridicamente controvertidas para alguns, até mesmo ilegais para muitos. A prisão do deputado federal Daniel Silveira em 2021, violando sua imunidade parlamentar, a censura prévia da revista Cruzoé e do site O Antagonista em 2019, o bloqueio de perfis em redes sociais sem o devido processo legal tradicional. O jurista Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do STF, chamou esse inquérito de inquérito do fim do mundo, alertando para a violação do sistema penal acusatório, que separa as funções de acusação e julgamento. Pela primeira vez na história republicana brasileira, o STF concentrou simultaneamente as funções de vítima, investigador,
acusador e julgador. No segundo eixo, vemos a supressão de competências dos demais poderes. O STF tem sistematicamente anulado todos os outros poderes que, tradicionalmente, estariam fora de sua competência revisional. Em 2021, o plenário revogou decretos do então presidente Bolsonaro sobre flexibilização de porte de arma, interferindo diretamente em prerrogativa regulamentária do Executivo. Em setembro de 2023, o STF declarou inconstitucional por 9 votos a 2 a tese do marco temporal das terras indígenas. Poucos meses depois, o Congresso Nacional aprovou a Lei 4.701, estabelecendo o marco temporal. Em dezembro de 2023, parlamentares derrubaram os vetos presidenciais, incorporando definitivamente o marco temporal à legislação. O resultado, o embate institucional direto, onde o STF declara inconstitucional aquilo que o Congresso, exercendo sua função típica, transforma em lei. Isso cria um precedente perigoso. A última palavra sobre políticas públicas não pertence aos representantes eleitos pelo povo, mas sim aos ministros não eleitos. O terceiro eixo é o STF como legislador positivo. O exemplo mais claro ocorreu em 2024, quando o STF fixou parâmetros para a diferenciação entre usuários e traficantes de maconha. O tribunal estabeleceu o limite de 40 gramas e 6 plantas de cannabis como critério objetivo, uma regra tipicamente legislativa, criada porque o Congresso optou por não legislar sobre o tema naquele momento. Em junho de 2025, o STF tomou outra decisão política pública, declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet, alterando fundamentalmente o regime de responsabilidade de plataformas digitais no Brasil. A decisão redesenhou a lógica de responsabilização de redes sociais, criando novos parâmetros que deveriam ter sido debatidos e votados no Congresso brasileiro. Esses casos ilustram como que o STF tem funcionado como um legislador positivo, não apenas anulando leis inconstitucionais, que seria sua função típica, mas criando normas e políticas onde identifica omissões do poder legislativo, o que não cabe ao judiciário. O quarto eixo, a concentração de poderes de investigar, acusar e julgar. O inquérito das fake news representa a violação mais flagrante do princípio da separação dos poderes. Nesse procedimento, o próprio STF concentra funções que deveriam estar distribuídas. Ele é simultaneamente vítima, alvo das supostas fake news, investigador, porque conduz as apurações, acusador, porque formula as imputações e julgador, decidindo sobre prisões e condenações. Algo impensável em qualquer democracia do mundo. Uma das primeiras controvérsias foi a censura à revista Cruzoé e ao site O Antagonista em abril de 2019. O ministro Alexandre de Moraes ordenou a retirada do ar da reportagem O Amigo do Meu Pai, que tratava de supostas ligações do ministro Dias Toffoli com Odebrecht. Mais recentemente, em agosto de 2024, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio completo da rede social X, o antigo Twitter, em todo o território nacional. A medida afetou 20 milhões de usuários brasileiros por mais de 30 dias, sendo justificada pelo descumprimento de ordens judiciais e pela ausência de representante legal da empresa no Brasil. O quinto eixo, a pressão e o lobby institucional. Nos bastidores, a existência de dezenas de inquéritos contra parlamentares no STF tem funcionado como instrumento de pressão política. Relatórios jornalísticos consistentes indicam que a ameaça de acelerar ou paralisar processos é usada para dissuadir o Congresso de pautar temas desagradáveis ao tribunal, como projetos de impeachment de ministros do STF ou limitação de decisões monocráticas. A PEC 8 de 2021, que limitaria as decisões monocráticas do STF, foi aprovada no Senado em 2023 e aprovada na CCJ da Câmara em outubro de 2024, mas a sua tramitação no plenário permanece indefinidamente suspensa. Parlamentares relatam, off the record, receio de retaliações judiciais caso apoiem medidas de controle sobre o STF. Durante o governo Bolsonaro, ministros do STF fizeram gestões públicas e privadas para influenciar agendas legislativas. Antes das eleições de 2022, enquanto o ministro Barroso era presidente do TSE, ele fez campanhas e lobby contra o voto impresso. O mesmo ministro, por exemplo, fez declarações públicas contrárias ao projeto de anistia para os envolvidos do 8 de janeiro, uma pauta nitidamente legislativa que não estava sob julgamento da corte. Seguindo o mesmo padrão, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, todos fazem manifestações de lobby político, influenciando a atuação do legislativo. A análise desses 5 eixos revela não incidentes isolados, mas um padrão sistemático de expansão de competências. O STF tem atuado simultaneamente como investigador criminal, legislador supletivo, controlador de políticas públicas, censor de conteúdos e influenciador de agendas parlamentares. Essa concentração de funções viola o artigo 2º da Constituição
Constituição Federal, que estabelece que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Quando o poder acumula a função dos demais, o sistema de freios e contrapeso entra em colapso. A soma desses comportamentos desenha um poder que não se vê mais como árbitro constitucional, mas como centro de comando da República, exatamente a definição de supremocracia proposta por Oscar Vilhena Vieira. E como a opinião pública absorve todas essas transformações institucionais. Uma parcela significativa da grande mídia brasileira tem funcionado como validadora das ações do STF, criando narrativas que conferem legitimidade a medidas de amparo judicial minimamente discutíveis. Durante o bloqueio do X, o Twitter, em agosto de 24, a cobertura da maior rede de televisão aberta enquadrou consistentemente a medida como defesa da democracia contra as investidas antidemocráticas de Elon Musk. O foco editorial não estava nos 20 milhões de brasileiros privados de uma ferramenta de comunicação, mas na necessidade de fazer cumprir as decisões judiciais brasileiras. O enquadramento típico seguia o padrão: apresentar a decisão como tecnicamente correta e constitucionalmente necessária, minimizar os impactos na liberdade de expressão e enfatizar o desafio às instituições brasileiras por parte dos atores externos. Esse tipo de cobertura cria um verniz de legalidade para ações minimamente controvertidas. De igual forma, durante as controvérsias do inquérito das fake news, diversos veículos, como a Folha de São Paulo e o UOL, publicaram artigos de comentaristas defendendo a legalidade e a necessidade das investigações. Textos de supostas autoridades acadêmicas conferem respeitabilidade intelectual a procedimentos juridicamente questionáveis e que muitas vezes violaram a Constituição. Um fenômeno particularmente relevante é a emergência do que poderíamos chamar de juristas orgânicos, acadêmicos e advogados que sistematicamente defendem as ações do STF, independentemente de quão controvertida é a decisão. Esses especialistas encomendados aparecem frequentemente em programas televisivos e em colunas de jornal para explicar por que medidas como censura prévia ou prisões sem denúncia formal são, na verdade, constitucionais, quando não são. Os argumentos seguem padrões previsíveis. As fake news ameaçam a democracia, portanto, censura é democrática. Ataques ao STF põem em risco o Estado de Direito, logo, investigá-los preserva a legalidade. Ou então, plataformas digitais disseminam ódio, então bloqueá-las protege os direitos humanos. Essa inversão de lógica, onde medidas restritivas de direitos fundamentais são apresentadas como sua proteção, ecoa as técnicas retóricas que Hannah Arendt identificou em regimes autoritários, onde a guerra é paz, a liberdade é escravidão e a ignorância é força. O resultado dessa cobertura enviesada é mensurável. Pesquisas mostram que brasileiros com maior exposição à mídia tradicional tendem a ter visões mais favoráveis das ações do STF, enquanto aqueles que consomem mídia alternativa são mais críticos. Isso sugere que o enquadramento midiático efetivamente influencia a percepção de legalidade das medidas judiciais. Paradoxalmente, a mídia que deveria exercer a função de watchdog, ou seja, os cães de guarda sobre os poderes constituídos, acabou funcionando como seu legitimador. Em vez de questionar a concentração de poder do STF, parte significativa da imprensa brasileira a celebra como defesa da democracia. Esse fenômeno não é exclusivo do Brasil. Estudos acadêmicos documentam como em diversos países, setores da mídia podem ser capturadas pela própria elite que deveriam estar fiscalizando. E no caso brasileiro, a convergência ideológica entre parte da imprensa e ministros do STF criou uma simbiose que dificulta o escrutínio público das ações judiciais. E diante desse cenário de expansão judicial e legitimação midiática, quais são as alternativas constitucionais para reequilibrar o sistema? Diante deste cenário preocupante, estamos em um beco sem saída institucional? Absolutamente não. A própria Constituição oferece as ferramentas necessárias para o equilíbrio, mas a implementação dessas soluções enfrenta obstáculos políticos significativos. O Senado Federal possui competência privativa pelo artigo 52 da Constituição para processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Esse mecanismo de impeachment é a ferramenta mais direta para responsabilizar ministros que extrapolam suas competências constitucionais. O Congresso Nacional pode aprovar propostas de emenda à Constituição que delimitem mais claramente as competências do STF. A PEC 8 de 2021, que limita decisões monocráticas, já foi aprovada no Senado e na CCJ da Câmara, aguardando votação no plenário. Outras propostas incluem estabelecer mandatos fixos para ministros e criar mecanismos de controle sobre inquéritos abertos de ofício. O Poder Executivo pode propor alterações na legislação processual para restringir o alcance das decisões democráticas. Projetos em tramitação sugerem prazos máximos para referendo colegiado de decisões individuais e exigência de fundamentação mais rigorosa
rigorosa para medidas de urgência. Existe também a possibilidade de leis interpretativas que esclareçam o alcance de dispositivos constitucionais ambíguos, reduzindo o espaço para interpretações expansivas por parte do judiciário. E aí você pode me perguntar nesse momento, Davi, se existem todos esses caminhos, por que essas medidas não avançam? A realidade política brasileira é mais complexa do que se aparenta. Muitos parlamentares são investigados no próprio STF e temem que antagonizar a corte possa resultar em uma aceleração de seus processos ou em novas investigações. Dados não oficiais indicam que mais de 100 parlamentares federais possuem algum tipo de processo ou investigação no STF. Nesse contexto, votar por limitação ao tribunal é visto como um risco pessoal inaceitável, um dilema que paralisa a função fiscalizatória do legislativo. Outros políticos veem vantagens tácitas em ter um tribunal forte que possa ser usado contra adversários políticos. Governos podem se beneficiar de decisões que destravem agendas bloqueadas no Congresso, criando incentivos perversos para a manutenção do status quo. Existe também o medo de retaliação midiática. Parlamentares que criticam o STF frequentemente são rotulados como antidemocráticos ou golpistas por parte da mídia tradicional, o que pode prejudicar suas carreiras políticas. O que nos resta, portanto, é a força motriz fundamental da democracia, o cidadão consciente. A mudança institucional só virá através da manifestação pacífica, da cobrança sobre representantes eleitos e principalmente do voto criterioso em 2026. Os eleitores devem priorizar candidatos que atendam a 3 critérios básicos. Primeiro, não possuir pendências graves no STF que possam comprometer a sua independência. Segundo, ter compromisso público explícito com o reequilíbrio institucional. E terceiro, demonstrar conhecimento técnico sobre os problemas do sistema atual. As manifestações públicas ordeiras em defesa dos limites constitucionais também desempenham um papel crucial. Quando a sociedade civil se organiza pacificamente para cobrar responsabilidade institucional, ela cria custos políticos para a manutenção de comportamentos abusivos. Organizações da sociedade civil, entidades empresariais, acadêmicos e movimentos apartidários podem pressionar por reformas através de propostas técnicas bem fundamentadas, debates públicos qualificados e uma mobilização social responsável. A experiência mostra que sistemas judiciais respondem à pressão social organizada, especialmente quando ela é pacífica, propositiva e baseada em argumentos constitucionais sólidos. Mas qual tem sido o resultado prático dessa concentração de poder no STF? Especialmente quando comparamos o Brasil com democracias mais estáveis, como os Estados Unidos. No fim das contas, a comparação entre Brasil e Estados Unidos nos oferece uma lição objetiva e mensurável sobre como os custos da instabilidade institucional e os benefícios da robustez do Estado de Direito. Nos Estados Unidos, várias características institucionais dificultam estruturalmente o surgimento de uma supremocracia. Primeiro, o controle discricionário da agenda. A Suprema Corte escolhe de 60 a 80 casos mais importantes para julgar anualmente, mantendo foco em questões constitucionais fundamentais, ao invés de se sobrecarregar com milhares de decisões de menor relevância. Segundo, um stare decisis robusto. Mesmo quando a Corte revisa a jurisprudência, há previsibilidade processual e reação institucional organizada por parte do Congresso e dos Estados. E terceiro, a cultura de discrição. A ausência de câmeras, a tradição de manifestações públicas limitadas e o foco em fundamentação técnica preservam legitimidade institucional mesmo em decisões controversas. No Brasil, a instabilidade e a imprevisibilidade do sistema criaram custos econômicos e sociais documentáveis. Economicamente, relatórios da Confederação Nacional da Indústria, o CNI, e da FEComércio de São Paulo estimam que a insegurança jurídica brasileira reduz o PIB entre 1,5% a 2% anualmente, o que equivale entre 150 e 200 bilhões de reais perdidos por causa da imprevisibilidade regulatória. Institucionalmente, o Brasil ocupa apenas a 80ª posição no ranking de Rule of Law do World Justice Project em 2024, enquanto os Estados Unidos ocupa a 26ª posição. Essa diferença reflete diretamente a maior previsibilidade e confiança no sistema americano. E financeiramente, investidores estrangeiros citam consistentemente a insegurança jurídica como principal obstáculo para aportes no Brasil. O Risco Brasil incorpora um prêmio específico para compensar a imprevisibilidade de mudanças regulatórias por decisões judiciais, um custo que não existe em democracias com judiciários mais estáveis. Mais graves que os custos econômicos é a deterioração do sistema de freios e contrapesos, que deveria caracterizar uma democracia saudável. No Brasil atual, não há um poder com força institucional suficiente para frear os avanços do STF. O Executivo frequentemente negocia com o Tribunal, oferecendo apoio político em troca de decisões favoráveis à agenda governamental. É uma relação de conveniência mútua que sacrifica a independência dos poderes. Já o Legislativo vive sob a ameaça de investigações e processo, o que paralisa sua função fiscalizatória natural. Quando parlamentares temem retaliação judicial por exercer suas prerrogativas constitucionais, o sistema representativo entra em colapso total. A mídia, por sua vez, se divide entre conivência, veículos que legitimam as ações do STF por alinhamento ideológico, e o medo, veículos que evitam críticas por temer retaliações da
através de investigações ou censuras. Essa situação contrasta drasticamente não apenas com os Estados Unidos, mas com outras democracias consolidadas. Na Alemanha, o Tribunal Constitucional Federal opera com 2 turmas especializadas, que evita interferir em políticas públicas. Na França, o Conselho Constitucional atua principalmente antes da promulgação das leis. E no Reino Unido, mesmo após a criação da Suprema Corte em 2009, ela mantém deferência significativa ao parlamento. O padrão internacional é muito claro. Democracias estáveis preservam judiciários reativos, que respondem quando são provocados, ao invés de proativos, que definem as agendas do governo. O Brasil caminha na direção oposta, com um Tribunal Supremo que se comporta mais como um superlegislativo do que como uma corte constitucional. Se essa trajetória não for corrigida, o Brasil corre o risco de consolidar um arranjo autoritário em que 11 pessoas não eleitas determinam os rumos nacionais sem prestação de contas efetiva. Isso não é uma hipérbole, é um processo documentável que já está em andamento. A janela de oportunidade para a correção democrática ainda existe, mas ela se fecha a cada decisão monocrática que expande os limites, a cada inquérito que intimida oposições, a cada manifestação pública que politiza o tribunal. A escolha é nossa: aceitar a supremocracia como normalidade ou reagir democraticamente através das urnas e da mobilização social. O cenário que analisamos hoje é grave, mas não é irreversível. Vimos como o Supremo Tribunal Federal brasileiro, muitas vezes com o apoio de setores da mídia e de aliados políticos, tem sistematicamente extrapolado suas competências constitucionais e assumido protagonismo na política brasileira. 11 pessoas que você não elegeu têm agido como se pudessem governar o Brasil conforme suas próprias interpretações e ideologias, sem prestar contas efetivas ao povo brasileiro. O papel constitucional do STF deveria ser discreto e provocado, interpretar a Constituição só quando acionado, não definir a agenda política nacional de ofício. Mas a história no Brasil mostra que nenhuma crise institucional é permanente. A democracia brasileira, embora ferida, ainda pertence ao seu povo. E é exatamente aí que reside a esperança e a responsabilidade de cada brasileiro. O ano de 2026 será um ponto de inflexão histórico para a democracia no Brasil. Pela primeira vez desde o início da atual crise institucional, os eleitores terão a oportunidade de escolher representantes com plena consciência do problema da supremocracia e com mandato claro para enfrentá-lo. A mudança não virá de um único líder messiânico ou de uma solução mágica vinda de cima. Ela virá da conscientização coletiva, do debate qualificado e principalmente do voto criterioso e informado. Ao escolher seus candidatos para 2026, considere 3 critérios fundamentais. Primeiro, candidatos sem pendências judiciais graves com o STF ou investigações conexas, para que possam exercer suas funções com independência e sem chantagem institucional. Segundo, compromisso público e específico com o reequilíbrio entre os poderes, incluindo apoio a medidas como limitação de decisões monocráticas, controle sobre inquéritos de ofício e fortalecimento dos mecanismos de responsabilidade judicial. E terceiro, demonstração de conhecimento técnico sobre o funcionamento institucional brasileiro e capacidade de propor soluções constitucionais viáveis, não apenas críticas genéricas. Paralelamente ao processo eleitoral, a sociedade civil organizada tem um papel crucial nas eleições do ano que vem. Acadêmicos, entidades empresariais, organizações profissionais, movimentos apartidários, todos podem contribuir para a educação pública sobre os limites constitucionais e a importância da separação dos poderes. Manifestações pacíficas e ordeiras em defesa da Constituição também desempenham uma função essencial. Quando a sociedade se mobiliza de forma responsável e propositiva, ela cria custos políticos para a manutenção de comportamentos institucionais abusivos. O que a história nos mostra é que sistemas judiciais respondem à pressão social organizada, especialmente quando ela é pacífica, bem fundamentada e baseada em argumentos constitucionais sólidos. Olhando para a história brasileira, temos razões para o otimismo responsável. Já demonstramos capacidade de corrigir rumos institucionais quando necessário. O desafio atual não é diferente em essência. Se trata de reequilibrar poderes que se desalinharam, restaurar limites constitucionais que foram extrapolados e devolver ao povo o protagonismo que lhe foi gradualmente subtraído. Se este documentário te fez refletir, se você passou a enxergar com mais clareza os mecanismos institucionais que regem a nossa democracia, então a nossa missão aqui no canal está cumprida. O conhecimento é a mais poderosa ferramenta de transformação democrática. Cidadãos informados fazem escolhas melhores. Eleitores que compreendem o funcionamento das instituições podem exigir mais dos seus representantes. Pessoas que conhecem seus direitos constitucionais podem defendê-los com mais eficácia. Portanto, não deixe a discussão morrer aqui nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com familiares, amigos, colegas de trabalho, não para convencer ninguém de uma posição política específica, mas para elevar o nível do debate público sobre as nossas instituições. O debate democrático prospera na diversidade de opiniões, desde que fundamentadas de forma respeitosa. Mais importante que qualquer ação individual é a compreensão de que vivemos um momento de responsabilidade histórica. As decisões que tomarmos em 2026 e as mobilizações que fizermos antes disso determinarão se os nossos
nossos filhos e netos herdarão uma democracia robusta ou um sistema de supremacracia consolidado. O futuro da democracia brasileira não está nas mãos de 11 ministros não eleitos. Está na mão do povo brasileiro. Está na capacidade de 170 milhões de eleitores brasileiros de dizer: chega de concentração de poder, chega de decisões sem prestação de contas, chega de governo por decreto judicial. A democracia brasileira pode ser aperfeiçoada, mas apenas se nós, o povo, assumirmos esse protagonismo e a nossa responsabilidade constitucional de fazê-la funcionar. A ferramenta mais poderosa que temos não é a revolta, não é a resignação, mas sim o conhecimento e o voto consciente. Compartilhe esse vídeo, estude as propostas dos candidatos, vote em 2016, participe do processo democrático. Essa mudança pode começar agora com você e se espalhar para quem mais você compartilhar essa mensagem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, ajuda muito o nosso canal a crescer, e essa mensagem que a gente deixou aqui hoje é alcançar a muitas mais pessoas nas redes sociais. Eu quero muito que você deixe o seu comentário, a sua reflexão de tudo que a gente conversou aqui embaixo. E se você quiser continuar acompanhando esse assunto ou quiser continuar recebendo conteúdos relevantes para a democracia brasileira, se inscreve no canal aqui embaixo. Assim você vai ser notificado, porque todos os dias a gente tem vídeo novo aqui no Hub TNT. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.